Recentemente lancei um vídeo sobre o meu flip, sem na verdade fazer um fix. E nisto, quando estava a preparar o vídeo, lembrei-me quão difícil, moroso e burocrático parecia todo o processo ser quando eu comprei a minha casa pela primeira vez. Aliás, parecia ser impossível de concretizar sem uma equipa de consultores e uma equipa de advogados. Mas, na verdade, nada disso foi preciso. A casa que estava à venda não tinha um agente imobiliário, não havia também um agente imobiliário do meu lado e o processo acho que foi o melhor processo que eu tive até hoje, porque, sim, os outros acho que foram bastante mais atribulados. Este foi dos mais fáceis. Claro que teve as suas peripécias, é normal, isto faz parte, mas a verdade é que, mesmo assim, correu tudo bem e acho que até foi das escrituras mais baratas que eu já consegui. Por isso, hoje vou partilhar contigo como se compra uma casa. Por isso, se queres comprar casa, quer seja para ti, quer seja para investir, não percas este vídeo porque eu vou partilhar contigo todas as dicas, todos os truques que fui aprendendo ao longo de várias escrituras já, na verdade. Vamos já direitinhos a isso. Bora! O meu assistente de gravação. Eu dividi esta parte em vários subpartes para ser mais fácil e elas estão até organizadas mais ou menos cronologicamente, portanto, vamos a isso. A primeira parte é financiamento. É assim, se vocês estão a comprar uma casa, pronto, e se a casa que vocês vão comprar não está hipotecada, então perfeito, não precisam de grande coisa, basta o vendedor ter toda a papelada em dia, marcar uma escritura no notário e está feito. Não precisam estar à espera de nada. Agora, se vocês precisam de financiamento, aqui já são outras núpcias. Neste caso, para comprar uma casa, acho que toda a gente sabe que precisam do valor de entrada e o banco entrará com o resto. Por norma, os bancos emprestam até 90% do valor de compra da casa se se trata de uma habitação própria permanente, uma HPP, e, por norma, até 80% se estamos a falar de uma habitação secundária. E antevendo já as vossas perguntas, não podemos comprar uma habitação secundária dizendo que é uma HPP, porque nós vamos ter que mudar a morada fiscal para a nova morada e, portanto, vamos ter mesmo que comprovar que é uma HPP. E não podemos ter outra HPP já, portanto, não dá. Mas voltemos aos valores. Precisam do valor de entrada, correto? E atenção, eu já cometi esse erro uma vez, apesar de adorar matemática. Imaginemos que temos uma casa dos nossos sonhos que vamos comprar e custa 100 mil euros, para facilitar as contas. Quanto é que precisam de entrada? Se vocês responderam 10 mil, parabéns, vocês são ótimos a matemática, mas péssimos em conhecimento da realidade. Não fica triste comigo, eu já explico e eu já fui assim também. A verdade é que existe uma palavra mágica: imposto. Vejam o vídeo até ao fim, porque eu vou mostrar exemplos de quanto é que poderiam pagar de imposto na compra da casa e também vou contar uma dica ou uma atenção a ter que me ajudou a não perder 500 euros. E eu sei que parece que a frase está formulada de uma forma estranha, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu não perdi 500 euros, que poderia ter perdido devido a um processo que correu mal. Mas isso mais à frente. No que toca ao financiamento, em vez de andarem de banco em banco, coisa que eu já fiz no passado, a minha primeira compra foi assim, eu andei de banco em banco a ver que tipo de acordos é que havia com a minha empresa, mostrar a papelada, tentar ver qual é o banco que me oferecia melhores condições. Não é preciso fazer nada disso, a verdade é que existem opções muito melhores e neste caso falo de intermediário de crédito. Eu sei que há muita gente que fala disso e não é em vão porque é realmente uma coisa útil. Porquê? Porque vocês poupam tempo, poupam bastante esforço, vocês têm uma ajuda de alguém que realmente percebe dessas coisas, alguém que até soube eu aqui numa live que tive no Instagram, que até talvez consiga condições melhores do que vocês até podem conseguir no balcão e tudo. Portanto, recorram ao intermediário de crédito. Para vocês é completamente grátis, quem paga a parte da comissão não são vocês, é o banco. Aproveitem por isso. Eu vou deixar um link na descrição com um formulário onde podem fazer um pedido de um contacto. Neste caso, quem vos vai contactar é o Marco, o intermediário de crédito e amigo da milionária, e vai-vos ajudar a encontrar financiamento, ou vários até, e fazer várias propostas de acordo com as vossas necessidades e vocês podem escolher aquele que vocês gostarem mais e é grátis, é de aproveitar. Para o banco vai ser necessário apresentar a última declaração de IRS e por norma 3 recibos de vencimento, 3 últimos recibos de vencimento.
E isso é importante porque se vocês já tiverem uma pré-aprovação hoje, quando avançarem com o financiamento, imaginem daqui a 3 meses, vão ter que voltar a apresentar 3 últimos recibos. Por norma, é assim. Se estiverem a comprar uma casa, sozinhos ou em casal, convém que pelo menos um de vocês esteja efetivo na empresa. Isto porque isto faz com que vocês não precisem de fiadores e facilita muito mais o processo. Por isso, se alguém está a considerar mudar de emprego, talvez valha a pena esperar uns mesinhos ou pelo menos antes de conseguirem comprar a casa. Recorrer ao intermediário de crédito ou pelo menos fazer o pedido de contacto, vocês podem fazer mesmo se não tiverem ainda uma casa em vista. E eu até, honestamente, recomendo fazerem antes de ter uma casa que adoram, porque, por norma, as coisas depois acontecem muito rápido. Nós achamos, eu daqui a um mês vou começar a ver a casas... A casas? A casas, Lina? Eu daqui a um mês vou começar a ver casas e depois vou tomar a decisão daqui a 3 meses e depois, se calhar, daqui a um ano avanço para a compra. Nunca é assim. Pelo menos, eu não sei, comigo não é, com os meus amigos não foi. Nós vemos uma casa e achamos, ok, é mesmo isto que eu quero, vou avançar já. Mesmo que tenhamos decidido que só iríamos comprar daqui a 6 meses. Portanto, fazer este pedido ou pré-aprovação de crédito até antes de terem a casa de sonho, debaixo do olho, ajuda-vos em 2 coisas. Primeiro, saber qual é o orçamento que vocês têm disponível e, portanto, facilita imenso depois em filtrar as várias opções e não apaixonar-se por uma casa que adoram e depois afinal não conseguem comprar, por alguma razão, e eu espero que isso não aconteça a ninguém porque isso é horrível. E, em segundo lugar, agilizar o processo de compra quando finalmente encontram a vossa casa de sonho. Porquê? Porque, por norma até dizer que já temos pré-financiamento ou financiamento pré-aprovado, assim é que é, até às vezes pode ser um fator de negociação. Pelo menos se a casa não tiver muitas propostas e se não houver nenhuma proposta ao pronto, pode ser um fator de negociação. E também ajuda a que o processo depois seja muito mais rápido, porque vocês já tinham tudo pré-aprovado, depois é só encaixar a casa, fazer avaliação, tudo mais e siga para bingo. As simulações vão incluir a prestação mensal, mas não se enganem, não é pegar no valor de financiamento, ou seja, 90% do valor de compra, dividir pelo número de meses que vão pagar a casa e está feito, porque obviamente que vão ter que pagar outras coisas, é sempre assim. O valor da prestação já vai ter o valor dos seguros incluído e, por norma, tanto quanto sei, não é obrigatório nós contratarmos o seguro junto do banco, mas eu sei que os bancos dão uma bonificação se contratarmos os seguros com eles, ou seja, podem baixar um bocadinho a taxa e se nós dissermos, ok, mas eu encontrei outra opção fora do banco, eles dizem, tudo bem, podes mudar, mas vamos-te aumentar a taxa. Portanto, sigam com a opção do banco, pacote completo, assim é que é, mais fácil, menos moroso, vamos a isso. O valor do seguro que vocês vão pagar vai depender sempre da idade, condição física, condição de saúde, peso, altura, idade já disse. É isto. Para além disso, ao banco vocês ainda vão ter que pagar a comissão de dossiê, o valor da avaliação, mas isso já vemos mais à frente. Ajuda dos consultores. E perdoem todos os consultores deste mundo. Eu não os desejo mal, eu adoro-vos e eu sei que o vosso trabalho é muito importante, mas se estiverem a comprar uma casa, se estão à procura de uma casa para comprar, honestamente, eu não recomendo comprarem com a ajuda de consultores. A não ser que vocês não tenham mesmo tempo. E isto pode-se dever à má experiência que eu tive. Eu não nego, vivo dentro da bolha que é a minha experiência, mas eu evito comprar com a ajuda de consultores. E vou explicar porquê. Mas primeiro vamos falar de vantagens, porque obviamente há ainda vantagens, isto não é tudo mau. A vantagem é que um consultor vai ajudar a fazer pesquisa, obviamente, vai ajudar também a gerir a agenda, as marcações, visitas, tentar agrupar várias visitas para fazer uma viagem. Muito provavelmente até vos vai levar ao sítio e de volta, portanto vocês poupam também no combustível. Podem obter informações que se calhar vocês não conseguiriam obter e só conseguem saber eles entre eles. Às vezes pode acontecer. Fazer a proposta, se vocês quiserem amassar para uma proposta, eles tratam de toda essa burocracia e tudo o que está associado a isso. E por fim, se vocês já avançarem para a compra, podem-vos guiar bastante no que toca à papelada, no que toca à documentação. Portanto, neste caso, eles ajudam. Agora, vamos às desvantagens. E eu por mim falo, eu quando procuro uma casa,
Mesmo que um consultor me envie 10 opções do Idealista, eu chego à conclusão que eu já as vi a todas, porque eu não consigo estar parada, eu tenho que estar a ver e cada pausa é ir validar a lista e rezar para que um novo imóvel apareça no raio do meu filtro de pesquisa. Se calhar vocês não são tão paranoicos como eu, é possível, mas eu acho que mesmo assim nós conseguimos estar sempre atentos e às vezes parece que encontramos as coisas até mais rápido. E acontece que quem está a vender também pode estar a ser representado por um consultor. E neste caso, quando vocês aparecem com um consultor, os compradores e os vendedores aparecem com um consultor, os consultores entre si têm que combinar como vão dividir a comissão de venda. Ou seja, os vendedores vão pagar uma comissão ao consultor, que ajuda a vender, e ele vai ter que partilhar com o consultor que vos ajudou a comprar, porque ele na verdade trouxe clientes e fez choque a pique. E um pequeno insight que eu descobri é que às vezes há empresas que não se dão com outras empresas e não querem muito colaborar. Eu não sei se isso realmente acontece ou não, mas tanto quanto sei, pelo menos ir para o fim da lista, aqueles clientes, porque eles não querem ou não vão colaborar com um certo consultor. Eu não vou dizer que empresas é que são, mas eu sei que existem duas empresas que têm uma espécie de história, uma espécie de rivalidade e por isso os consultores entre si quase que não se podem falar. Portanto, não querendo fazer drama, não querendo fazer especulação, nem estar aqui a falar nas costas das pessoas, mas eu acho que perdi uma casa por causa desse tipo de guerras. Factos frios. A empresa X não aceitava a colaboração com a empresa Y, obviamente ninguém me disse isso. Eu encontrei a casa online, mas tinha uma consultora que supostamente vendeu o meu apartamento e, portanto, ofereceu-se para ajudar para comprar a casa. E eu pensei, por que não? E eu encontrei a casa, mandei para a consultora, ela parecia que nunca mais respondia. Aqueles 120 segundos que eu tive que esperar até ter a resposta dela parecer uma eternidade, porque era a casa que eu queria. Eu liguei para o número que estava no anúncio. A pessoa que me atendeu, que era um consultor imobiliário, perguntou: mas tem um consultor imobiliário do seu lado? Eu disse: sim, ela ajuda-me. Eu disse: pois, então tenho de ligar ela. E eu: mas eu não posso marcar. Porquê que eu não posso marcar uma visita? Não, tem de ser ela. E nas próximas 3 horas eu não soube de mais nada. Não soube mais nada, apesar da consultora ter dito que ligou, que mandou mensagem, mas que não lhe respondeu. O que pode ter acontecido, provavelmente, e aqui estou só a sacar a minha bola de cristal e tentar adivinhar, é que se calhar, como de facto essas duas empresas tinham um histórico entre si e não se davam muito bem, não era um histórico positivo, se calhar não, pelo menos não estava na lista de prioridades. A verdade é que eu acabei por ir visitar esse imóvel, mas a minha visita foi 59ª e 13ª proposta, portanto não havia volta a dar. Agora, para vender, a ajuda pode ser extremamente valiosa porque vocês vão ter que reunir bastante papelada e, portanto, nesse aspecto eu acredito que pode ajudar imenso. Já para não falar da questão da fotografia, dos anúncios, da rede de contactos, isso tudo ajuda, isso tudo é valioso, isso ninguém lhes tira, portanto, para vender, sim, a ajuda de um consultor imobiliário pode ser extremamente valiosa. Para comprar, eu pessoalmente confesso que evito. E a próxima etapa é a proposta. Então encontraram a casa que vocês adoram, tudo ótimo, espetacular, querem fazer proposta. Como é que se faz uma proposta? Na verdade não há regras, não há nada que estipule que uma proposta tem que ser feita sob o documento A4 com o tipo de letra Arial tamanho 12. Não. Vocês podem fazer quer por e-mail, quer por mensagem, quer por escrito, às vezes há formulários próprios para isso, depende, e vocês até podem perguntar ao vendedor ou ao consultor que está a vender como é que devem fazer a proposta. Em termos de valores também, mais uma vez, não há regras. Por norma, é bom negociar, mas também vocês têm que saber avaliar se há muitas visitas e há muita procura e é um mercado quente. Se calhar não convém oferecer metade do valor pedido, por isso vocês neste caso vão correr riscos de perder mesmo o imóvel e nem sequer ouvir nenhum feedback dos vendedores, mas se propuserem algum valor um pouco abaixo e não houver muitas propostas ou as outras propostas forem semelhantes à vossa, vocês até podem ter a possibilidade de fazer contraproposta. Na hora de decidirem qual é o valor a propor, se vocês estão a comprar para vocês, façam-vos a pergunta se vocês ficariam extremamente desolados e tristes se perderem esta casa, por exemplo, por 3.000 euros. Ou seja, se ela
for vendida 3.000 euros acima, se vocês ficam desolados ou se acham, ok, eu não era capaz de pagar mais por isso. Se vocês estão a comprar para investir, tenho de fazer uma pergunta semelhante, ok, eu sei mais ou menos o valor de mercado, por exemplo, por um imóvel semelhante remodelado, e se me continua a compensar ou não, se eu tiver que ir mais acima. Parte a seguir, a próxima etapa é o CPCV, e na verdade vocês podem optar por não fazer o CPCV, estão no vosso direito, mas por norma faz-se, e eu até recomendo fazerem o CPCV para não terem que ter pesadelos à noite a sonhar com os vendedores a aceitar uma proposta mais elevada nas vossas costas e vocês receberem a chamada com uma notícia logo pela manhã. O CPCV, contrato de promessa de compra e venda, eu perco-me sempre. Contrato, promessa de compra e venda, exatamente, CPCV. Neste caso, tem várias cláusulas que protegem quer quem está a vender, quer quem está a comprar. No que toca ao timing, ao espaço temporal do CPCV, vocês podem fazê-lo antes da avaliação e eu, neste caso, recomendo vivamente vocês pedirem com que seja incluída a cláusula que diga o seguinte: caso o financiamento não seja aprovado após a avaliação, o CPCV fica sem efeito. Ou algo do género. Porquê? Porque muitas das vezes pode acontecer que a avaliação não chega aos valores que vocês precisam e depois o banco vai-vos dar 90% ou do valor de compra ou do valor da avaliação, consoante aquele que for menor. E, portanto, se a avaliação for de 70.000 e o valor de compra for de 100.000, o banco só vos vai dar 90% dos 70.000. Por isso, para vocês depois não ficarem presos a uma promessa de compra que fizeram e não conseguirem financiamento e, portanto, vão ter que pagar ou vão ter que abdicar do valor de entrada e desistir disso e isso fica para os vendedores, é uma confusão. Nem sequer pensem nisso. Vamos adiante, acrescentem essa cláusula. Em alternativa, podem optar por fazer o CPCV depois da avaliação, já tendo os valores todos convosco e tendo garantias que vai tudo correr bem. Mas, mais uma vez, isso pode significar para alguns noites mal dormidas. Vamos então à etapa seguinte, que é a etapa da avaliação. Estamos quase no final, mas ainda faltam mais alguns pontos e ainda falta eu partilhar contigo dicas importantes do que fazer depois da escritura. Por isso, vamos falar da avaliação. Está quase. A avaliação poderá custar em média 250 euros e é feita por uma entidade independente ao banco. E agora, atenção, um truque. Vocês, quando estão a pedir financiamento para uma casa, podem aproveitar e pedir o financiamento para obras. Neste caso, a taxa de juro do valor que vocês pedem para obras será a mesma do crédito de habitação. Para conseguirem isso, vocês precisam já de ter um orçamento feito quando forem pedir o financiamento, ou na parte final de pedido de financiamento, precisam já de ter o orçamento das obras feito e depois, consoante esse orçamento, será-vos emprestado essa quantia e quando forem fazer a avaliação, isto já será incluído na parte da avaliação, o facto de vocês melhorarem a casa. Mas, se vocês estavam a pensar pedir um crédito pessoal para isso, esqueçam, vocês têm uma opção muito melhor. Escritura. E quando vocês pensam que depois da escritura é só pegar na chave, ir até o imóvel e festejar, não é bem assim, mas vamos por partes. Neste caso, no dia da escritura, vocês, enquanto compradores, precisam de trazer duas coisas, muito importante: o cartão de identificação, o cartão de cidadão, passaporte, o que for, e o cartão de débito, porque vão ter que pagar, que até dói. Vão pagar o imposto de selo, vão pagar o IMT e vão pagar a própria escritura. Há imensos simuladores online que vos permitem perceber mais ou menos quanto é que vão pagar de imposto de selo e de IMT, como é o caso do Doutor Finanças, e isto não é patrocinado pelo Doutor Finanças, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês espreitarem. E tenho aqui exemplo do imposto de selo e IMT para uma casa de 100.000 euros e para uma casa de 250.000 euros. E como podem ver, a diferença no valor da casa, no preço da casa, é de 2,5% e a diferença no preço é quase 10 vezes. No que toca ao pagamento da escritura em si,
Se o banco marcar na casa pronta, perfeito, porque assim vai-vos sair mais barato. Mas se marcarem no notário, e por norma é o que vai acontecer, vamos marcar a escritura num notário e, portanto, isto vai-vos sair um bocadinho mais caro e, neste caso, estamos a falar de um valor médio de 1000€. Ou seja, para além do imposto de selo e de IMT, vão pagar 1000€, mais ou menos, ao notário pela escritura. Agora, próximo passo depois da escritura, muito, muito importante, e se vocês chegaram até aqui, muitos parabéns, e eu espero mesmo que valha a pena e que eu consiga recompensar-vos com dicas úteis por terem aguentado até aqui. Então, depois da escritura, é muito importante, primeiro, ir às finanças com o documento da escritura. Também podem contactar online, mas neste caso tem que ser através de um e-mail que foi verificado na própria plataforma, portanto é mais fácil ir e perguntar cara a cara e informarem que compraram a casa e que precisam de atualizar a caderneta predial. Isso vai-vos ajudar ainda com uma outra coisa, porque há vários critérios de isenção de IMI, uns vitalícios, outros temporários, mas falemos de um caso mais comum possível. E neste caso, se o valor tributário do imóvel que vocês comprarem for abaixo dos 125.000€, vocês têm direito a isenção de IMI por 3 anos. Não confundir com o valor de compra. Não interessa quanto é que vocês pagam pelo imóvel, até podem pagar 300.000, mas se o valor patrimonial da casa for inferior a 125.000, vocês têm direito à isenção de IMI. Onde é que vocês podem ver o valor patrimonial da casa? Está na vossa documentação. Quer dizer, na vossa não, está na documentação da casa. Espreitem por lá, por exemplo, assim em baixo, diz aí, valor patrimonial. Se for abaixo de 125.000, toca pedir, é sempre mais algum dinheiro que poupam. Dinheiro é esse que podem investir, claro. Para conseguirem a isenção de IMI, têm de mudar a vossa morada, têm que atualizar a morada no cartão de cidadão e têm 6 meses para fazer isso. Parece que já corri uma maratona. Isto ainda não é tudo. Aguentem. Depois disso, predial online. Isto é muito importante. Escutai, meu povo, com atenção. Na predial online, com o código que vocês têm na escritura, mais ou menos 2 semanas depois da mesma, é importante entrar e validar que o documento da certidão predial está atualizado. Ou seja, está atualizado com o vosso nome e a transação aparece. Isso, por norma, é feito pelo notário e vocês já pagaram por isso durante a escritura. Mas acontece que pode falhar. E no meu caso, no meu flip sem fix, isso falhou. Faltava uma assinatura numa das páginas da escritura, a documentação voltou para trás, para o notário, e eu não fui notificada de nada. Felizmente, a situação resolveu-se, porque dentro de 60 dias foi verificado, estava mal, que a transação não aparecia, e com isso consegui resolver rápido. Se deixarmos passar os 60 dias, temos de pagar mais 500€. E foi assim que eu não gastei 500€ em vão. Fim. Confiar nos profissionais é ótimo, mas é muito, muito, muito importante vocês validarem tudo por vocês também. Guardem todas as faturas de todos estes pagamentos, dos impostos que vocês pagaram no dia da escritura. Se tiverem a fazer remodelação, se fizerem obras, guardem tudo isso, porque no dia em que forem vender, tudo isso pode-vos ajudar no ano a seguir, no IRS, a descontar das mais-valias. Após a escritura na vossa posse deve ficar o certificado energético, a escritura, uma cópia, e a licença de habitação do imóvel. Outra dica muito, muito importante que eu aprendi com a experiência é: se o imóvel já tiver algum contrato de água, luz ou gás, peçam aos proprietários para não os cancelarem, mas sim para mudarem o titular. Vocês podem tirar fotografias aos contadores e os proprietários antigos pagam até X e vocês pagam a partir daí, mas fazer a mudança de titular é muito mais fácil do que abrir um contrato novo, porque faz com que vocês não percam mais tempo, são novas instalações, é mais complicado, mais inspeções. A única inspeção que vocês não se vão livrar é a inspeção de gás, ela é obrigatória, portanto, mesmo na mudança de titular, uma inspeção de gás é obrigatória, mas de resto, peçam para fazer uma mudança de titular
e não um contrato novo. Agora sim, acho que da minha parte está tudo, pelo menos tudo o que eu me lembrei, tudo o que eu sabia, acrescentei aqui neste vídeo. Se me faltou alguma coisa, certamente irei incluir uma parte 2. Partilhem comigo nos comentários como é que foi a vossa experiência da compra da casa, ou se estiverem a pensar comprar uma casa em breve, partilhem comigo como é que se sentem em relação a isso, porque eu, por norma, fico sempre em pulgas quando é para comprar casas. Eu adoro comprar casas. Desejo-vos uma casa de sonho a cada um e um like neste vídeo e um comentário debaixo deste vídeo para mim, para a milionária. Muito obrigada, boas compras e que a força do juro composto esteja convosco.